Olá, você está no Sacris, eu sou Beth Gravina. Começaremos a nossa leitura do livro do Gênesis, as origens. Capítulo 1, a criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem um tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pulem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento.
e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque neste dia repousara toda a obra da criação. Tal é a história da criação dos céus e da terra.